Bom dia para vocês. Nós vamos continuar o nosso estudo do sistema circulatório. Eu quero que vocês lembrem do que nós discutimos na teoria. E para iniciar, nós vamos discutir as faces desse cone. O coração, ele parece um cone, ele parece uma pirâmide invertida, né? Então nós vamos estudar as faces dessa figura geométrica, até para ser uma forma de comunicação depois, quando vocês precisarem descrever uma região infartada, uma região, né, que tem alguma lesão, vai auxiliar nesse momento. Primeiro, o coração é um músculo oco e cônico. Então ele tem as suas câmaras atriais e ventriculares para bombear esse sangue. Ele tem um aspecto mais globoso, mais ovoide nos carnívoros, e o suíno também, ele é mais arredondado. A base tá aqui, a base dele, ele vai ser dirigida dorsalmente. A base, deixa eu pegar a seta aqui para ajudar. Nossa, a base está aqui, é onde saem os vasos da base do coração, e o ápice é essa ponta. Então, nessa base do coração, se for um carnívoro ou suíno, ele é dorso cranial. Vocês estão vendo que ele é oblíquo aqui, ó? Ele dá uma inclinada no sentido cranial. Por isso que a gente fala que ele é dorso cranial. Já em ruminantes e equinos, ele é mais em pé. Então, ele fica com o dorso mais paralelo à coluna vertebral. A face auricular, essa face aqui, ela é voltada para a parede torácica esquerda. Então, nós temos uma vista lateral esquerda. Então, a face da aurícula é essa franja aqui, ó. Deixa eu colocar em maior aumento para vocês verem. Então, essa franja, essa dobra que tem aqui da câmara auricular, nós chamamos, da câmara atrial, nós chamamos de aurícula, porque ela tem uma borda parecendo aqui com a da orelha. Então, ela fica como, chama de aurícula. Então, essa face auricular, ela é voltada para a parede torácica esquerda, porque vocês lembram que eu falei para vocês que o coração, ele não é assim, ó, o ventrículo esquerdo é totalmente à esquerda e o ventrículo direito totalmente à direita. Ele dá uma torcida. Então, o ventrículo esquerdo, ele é voltado para a lateral esquerda, mais caudal. E o ventrículo direito, ele é voltado para o lado pontímero direito e mais cranial. Dá para a gente observar direitinho nessa imagem. Então, nós temos aqui o ventrículo direito e, consequentemente, as aurículas estão próximas. Aqui não dá para ver direito na imagem. Deixa eu ampliar mais um desse. Só tem uma parte aqui, ó, do átrio. Só esse pedacinho aqui que é do átrio direito. E o átrio esquerdo tá bem bonito aqui. Então, como os átrios se jogam mais aqui na esquerda, a face auricular, que é essa dobrinha, a gente diz que ela está voltada para a parede torácica esquerda. Então, se você tiver alguma lesão nessa região aqui, você pode falar que é na face auricular do coração. Já quando é a face atrial, ela é voltada para a torácica direita, ela já é o inverso. Pessoal, isso aqui é uma forma da gente se comunicar, mas ela não é exata completamente, né? Todo o átrio, tanto direito como esquerdo, vai estar na face direita. Mas é uma forma, né, de classificação. Então, se a gente olha aqui esse coração,
na face direita, a gente enxerga aqui o átrio. Deixa eu colocar ele maior. Então, tá aqui essa parte mais azulada, átrio direito. E aí, se chama como a face direita como sendo a face atrial. Como eu já disse em outras aulas, as formas que a gente tem de nominar, às vezes levam a confundimento, porque elas podem se sobrepor. E aí você tem que escolher qual termo que você vai usar para descrever determinada região. Por exemplo, a face pulmonar, ela já tem um confundimento aí. Por quê? Vocês têm que imaginar que o pulmão abraça esse coração. Então, se aqui, ó, é o pulmão esquerdo e ele vai ficar, né? Ele tem uma relação aqui topográfica com o coração, com a sua face aqui auricular. Então, você também pode falar face pulmonar esquerda. A face externo-costal é tranquilo, né, pessoal? Porque aqui tá o externo e as costelas. Então, é essa face mais na ponta desse coração, no ápice dele aqui. A face diafragmática também é tranquila, né? Ela é uma face mais caudal desse coração, ela pega toda a ponta do ventrículo esquerdo, o ápice do coração é a ponta do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é toda essa câmara aqui. E a borda ventricular esquerda, que é a borda caudal, é isso que ele tá falando. A borda ventricular, se você optar por usar o termo borda ventricular, é essa curva aqui. É a margem. A margem ventricular, ela está voltada caudalmente. E já a margem ventricular esquerda, né? Já a margem ventricular direita, ela é côncava e ela está voltada cranialmente aqui no tórax. Mas enfim, são formas da gente descrever os lados, né, e a posição desse coração na cavidade. Lembrando que aqui nós temos o esôfago, que ele passa aqui em cima dos vasos da base, continua, aqui não dá pra gente observar bem o esôfago por causa do ligamento pulmonar, que ainda está íntegro, mas se a gente dissecar aqui essa parede do mediastino, a gente vai seguir aqui o esôfago. E quem está tendo a relação ali com o esôfago é justamente o nervo vago. Nervo vago, lembra que ele corre paralelo aqui ao esôfago. Nós temos nervo vago direito e esquerdo, e dorsal e ventral. Então, eles vão seguindo esse esôfago até adentrar no abdômen. O nervo frênico aqui, que tá lindo nessa imagem, né? Ele vem lá do pescoço, olha aqui, e acaba inervando o músculo diafragma. Lobo acessório, tranquilo, né? A gente já viu no conteúdo de respiratório. Ele fica aqui nessa região do mediastino caudal, na borda aqui, na margem caudal do coração. E outro conceito que foi pedido aqui na atividade, depois eu vou deixar no YouTube os links para vocês fazerem essa atividade, mas aí tem o sulco interventricular. Gente, interventricular quer dizer entre os dois ventrículos. Então, se é interventricular, só pode ser nessa região. E quando eu falo na face esquerda, eu chamo ele de paraconal. Então, esse aqui é o sulco interventricular paraconal. Até coloquei um texto aqui. Ele é um sulco longitudinal, vocês podem ver que ele está, né, longitudinal na face auricular, que a face auricular não é a esquerda, e desce do sulco coronário por fora do septo interventricular. Eu vou explicar no outro slide
o que é o septo interventricular. Mas já posso adiantar que septo ele está dividindo uma região da outra, como o septo nasal, que separa nariz direito, nariz esquerdo. Então o septo nasal ele vem aqui, né, e vai ao longo desse nariz. Então a mesma coisa aqui no coração. O septo interventricular ele está entre os dois ventrículos. É o que nós observamos aqui nesse desenho. Nesse desenho aqui, a gente tem ventrículo esquerdo e aqui o ventrículo direito. E entre os dois é um corte, né, transversal. E aqui a parede do septo interventricular. Ou nesta imagem aqui também a gente observa. A gente tem aqui ventrículo esquerdo e aqui o ventrículo direito. E toda essa parede aqui, separando os dois ventrículos, aqui também, é o septo interventricular. Ou seja, vocês têm que imaginar que aqui nesta região, vou aproximar, que aqui nesta região é a separação do ventrículo esquerdo, que ele é caudal, e do ventrículo direito, que é mais cranial. Sempre sulcos é um aprofundamento. Então, externamente eu tenho sulco e lá dentro eu vou ter o próprio septo. Então aqui eu tenho um sulco interventricular, que especificamente esse chama paraconal. E internamente vocês têm que imaginar aquela parede separando o ventrículo direito e esquerdo, que é o septo interventricular. Tranquilo? Eu quero também que vocês observem nessa imagem aqui da vista lateral direita. Deixa eu aproximar para vocês explorarem essa imagem. Que nós temos aqui a bomba do coração e a veia cava cranial drenando. A veia cava cranial está drenando a região de pescoço, tronco aqui na região cranial desse tronco e também os membros torácicos. Já a veia cava caudal, ela drena toda membros pélvicos, a própria pelve, o abdômen e a parte caudal do tórax. Então esse sangue ele vai chegar aqui no átrio direito. Então, essa imagem tá bacana para vocês entenderem como a veia cava se desloca dentro desse tórax. Observem que ela é paralela à tubulação de esôfago. O esôfago corre dorsal aqui, à base do coração. Imaginem que aqui foi cortado os vasos e também os brônquios principais dos pulmões. Não é isso? Então a gente tem aqui o que seria a região do hilo pulmonar. Então foi retirado o pulmão direito. Então você só tá vendo aqui o coto dos vasos. Quando a gente corta os vasos, a gente chama coto. E os brônquios também vão estar aí nesse emaranhado aqui de tubulações. Então, o esôfago corre aqui dorsal. Olha que lindo aqui, ó, o nervo vago correndo junto com o esôfago. Consequentemente, a gente tem também aqui o nervo frênico, ó, vindo aqui pro diafragma. Ó, nervo vago, tá vendo? Ventral. E aqui a divisão do nervo vago dorsal, direito. Tá muito bonito também aqui a veia ásicos. A veia ásicos, ela vem drenando o dorso aqui. Toda essa musculatura aqui do dorso, dos ossos também, da região vertebral, torácica, início lombar,
além das próprias costelas, os espaços intercostais, elas drenam aqui para veia ázigos, e a veia ázigos vai jorrar esse sangue dentro da veia cava que vai para o átrio. Outra estrutura que está muito bonita, eu vou aproveitar essa imagem, é para mostrar para vocês essa artéria. Olha que show que tá. Essa artéria aqui chama torácica interna, porque ela tá dentro do tórax e internamente a caixa torácica. Então, a artéria torácica interna, e aqui, paralelamente, olha, a veia torácica interna. Elas continuam aqui no abdômen como epigástrica cranial, tanto a artéria como a veia. Então, o que nós temos? A câmara ventricular esquerda, que vem do sulco interventricular paraconal, porque essa aqui é uma vista lateral esquerda e caudal também, ele tá um pouco girado, né? Ele não fica desse jeito certinho numa vista no corte sagital, no antímero esquerdo, não, ele tá um pouquinho mais caudal, justamente para mostrar aqui o sulco interventricular subsinuoso. Então são dois, eles são paralelos, o paraconal e o subsinuoso. Esses sulcos, pessoal, é interessante que vocês tenham uma noção que em anatomia, os órgãos, as tubulações, quero dizer, de vasos sanguíneos e nervos, vasos linfáticos, eles caminham muito em feixes, ou seja, eles estão juntos, enfeixados, para que tenha uma almofada de tecido adiposo, de tecido conjuntivo, que forma uma tela. Então fica essa tela, imagina, um monte de vaso, vamos supor que esses lápis aqui, ó, são todos, vou fazer até pelas cores, olha, fica melhor para entender. Vermelho sendo artéria, verde sendo vaso linfático. Deixa eu pegar um azul aqui sendo artéria e um amarelo sendo nervo. Então você tem todas essas estruturas, elas tendem, não é 100% que vai ser sempre assim, a caminharem juntas. Porque você vai ter aqui, ó, tridimensionalmente, elas vão caminhar, sim, todas emaranhadas, mas de uma forma que a gente tem uma tela de tecido conjuntivo, fibras reticulares desse tecido conjuntivo, fibroblasto, e vai manter essa estrutura, essas tubulações, esses nervos, de uma forma que, quando esse coração contrai, elas empurram, quando relaxa. Se o pulmão tá ali apertando, então vocês imaginam que isso aqui é maleável, justamente devido ao arranjo de tecido conjuntivo e que permite essa teia e ele caminhando ali no meio. E vocês, quando forem fazer cirurgia, vocês vão ter que dissecar a região, porque vocês vão ter que achar a artéria, a veia, para poder suturar, né? Vocês vão ter que amarrar elas para poder fazer um corte e retirar aquele órgão. Então, se for o caso retirar, enfim, você vai fazer o procedimento cirúrgico a gente sempre vai, quando vai retirar, você tem que amarrar para não causar uma hemorragia ali no animal, tá certo? E aí quando você corta tudo, vai ficar o que a gente chama de coto nessa região. Mas enfim, eu queria que vocês tivessem essa imaginação pensando, porque o sulco, ele é um espaço, e é de propósito que os vasos passem aí. Vocês imaginem que ele é muito mais protegido nesse sulco. Vocês conseguem ver essa parte amarelada? Tudo que é amarelado aqui é gordura. E a gordura de ruminante é mais amarelada do que das outras espécies.
Então, quando a gente pega um coração de ruminante, a gente já desconfia que é de ruminante, sem olhar os detalhes dos vasos da base ou o formato desse próprio coração, você fala, esse aí é de ruminante. Aí, dependendo da forma, você vai saber se ele é de pequeno ruminante ou se ele é de um bovino. O de pequeno ruminante, ele é mais pontudinho aqui do que o de uma vaca, por exemplo. Mas, enfim, você imagina que nesse sulco, né, nessa depressão, a gente tem esse feixe de artéria coronária, das veias drenando essa região, que são as veias cardíacas magna, vasos linfáticos, né, gente? Está distribuído pelo corpo inteiro. Nós temos dificuldade de mostrar para vocês na anatomia, porque você injetar alguma substância em vaso linfático é complicado. Como eles têm uma parede mais fina, eles acabam se rompendo, então não é fácil mostrar vaso linfático. Então vocês têm que imaginar eles correndo aí e também, né, esse arranjo de gordura e essas fibras aí nessa região. Beleza, então vocês compreenderam que o sulco paraconal está aqui na face auricular. Ó, a aurícula que linda que tá aqui nessa imagem, né? E o sulco subsinuoso está na face atrial, que seria a face direita. Outra coisa, nessa volta que nós temos aqui entre o átrio e o ventrículo, isso eu quero que vocês imaginem em volta de todo esse coração, de todo ele aí nessa base aqui, a gente vai ter esses vasos, tanto a artéria coronária, direita e esquerda, como as próprias veias cardíacas magna. Então, elas também seguem esse sulco, que já é átrio, né? Átrio ventricular. Então, esse sulco aqui nós chamamos de sulco coronário. Vocês têm que imaginar ele dando a volta lá. Tranquilo? Não tem segredo esses sulcos. Outra informação importante que tem aqui nessa imagem é a questão do tronco pulmonar, que ele sai do ventrículo direito, tá muito bonito nessa imagem, e depois ele vai se ramificar na artéria pulmonar direita e na artéria pulmonar esquerda. Centralmente aqui nós temos a aorta. Essa aorta, ela faz uma curva e solta o seu ramo braquiocefálico. Já nessa outra imagem aqui nós temos uma vista lateral direita do tórax de um ovino com um saco pericárdico intacto. Foi retirada a pleura mediastinal e manteve o saco pericárdico. E aí vocês conseguem observar aqui a fixação desse pericárdio na região do externo nesse animal. Portanto, esse ligamento, que nada mais é que uma projeção do pericárdio fibroso aqui na pleura parietal, ela vai chamar de ligamento externo pericárdico, que existe em ruminantes e suínos. Já os carnívoros, ruminantes e equinos, né? Já os carnívoros e suínos, essa fixação ela ocorreria aqui com o diafragma. Tá? Então a gente tem essa diferença na posição do ligamento. Isso é fácil de explicar, porque lembra que a posição do coração em ruminantes e equinos, a face da base, ela é paralela, essa base aqui é paralela com a coluna vertebral, e já as dos carnívoros e dos suínos, ela é crânio-caudal. Né? Então, se o cone inteiro ficou mais oblíquo, a posição dele na cavidade, significa que o ligamento vai ficar melhor que se ele fixe no diafragma. Tranquilo?
Essa imagem aqui também tá bem bacana, desse coração aqui de bovino. E é bom que vocês comparem, olha, a gordura mais amarelada, né, em volta aqui. Nesse caso, também aqui é o sulco interventricular paraconal. O ventrículo esquerdo aqui tá lindo, né, nessa imagem. O sulco aqui coronário. Aqui nós temos o átrio esquerdo. Aqui nós temos uma parte da aurícula direita. Então, quando a gente vai estudar a artéria coronária, então essa aqui, a artéria coronária corre aqui no sulco paraconal, artéria coronária esquerda, né? No sulco paraconal interventricular, né? Olha aqui, artéria coronária. Beleza. Aqui nós temos uma vista ventral do coração de suíno. Ele tem uma gordura mais esbranquiçada. A imagem não está conseguindo mostrar para vocês essa diferença com relação ao bovino. Mas enfim, ela é mais, a coloração dos ruminantes é bem mais amarelada que das outras espécies. E também nós estamos observando aqui o ventrículo esquerdo. Tá muito bonito aqui com a sua ponta aqui, o seu ápice do coração. E aqui o ventrículo direito. Portanto, quando você estiver observando, esse sulco aqui é o sulco subsinuoso. Porque essa aqui é uma face, olha, essa voltada é a face do pulmão direito. E essa aqui seria a face do pulmão esquerdo. Então, esse sulco aqui só pode ser o subsinuoso, interventricular subsinuoso. Essas imagens aqui, eu já coloquei elas, que eu quero que vocês extrapolem e imaginem como que é a região dessa base do coração. Então, vocês vejam aqui uma vista lateral esquerda. Então, essa aqui é uma face pulmonar esquerda. E aqui, os vasos da base, que foram cortados. Então, nós temos aqui a veia cava caudal e a veia cava cranial. Lembra que ela estica ali paralela ao esôfago? Eu quero que essa imagem fique na cabeça de vocês. Então, esse coração, se for de carnívoro, o coração um pouco oblíquo, né? Ele é crânio dorsal. Se for de bovino e equino, ele é bem paralelo à coluna, mas a cava, ela tem essa tendência de vir paralela ao esôfago ali, reta na cavidade torácica. E sempre na vista lateral direita que a gente observa a veia cava. Já na vista lateral esquerda, a gente vai observar muito bem o tronco pulmonar. Aqui é porque ele tá mais inclinado, né? A gente está observando a vista dorsolateral esquerda. Aqui ainda mais dorsal ainda. Olha que fantástico, né? A veia cava aqui. Olha que lindo que estão esses sulcos. Ó, o sulco aqui subsinuoso. Olha, o sulco subsinuoso, sulco coronário e o sulco paraconal. Né? Vocês têm que imaginar que a coronária sai da aorta, coronária direita e esquerda, e elas dão uma volta por esse sulco coronário e vai soltando as suas tributárias, porque a ideia é irrigar toda essa bomba do coração. E ele tem que ser eficiente para fazer essa irrigação, porque essas células são muito exigentes, elas precisam de nutrientes e oxigenação o tempo inteiro. Esse órgão está funcionando o tempo inteiro no animal, né? Então vocês têm que imaginar que nós temos aqui a aorta, tá aqui a aorta. Então,
da tubulação da aorta, o primeiro raminho que ela vai soltar são as coronárias, direita e esquerda. Então sai a coronária, ela vai dando uma volta, coronária esquerda, e também do outro lado a direita, e vai seguindo, soltando ramos menores e o ramo maior aqui nos sulcos paraconal e subsinuoso. Aqui dá para vocês imaginarem o que eu estou dizendo. Ela vai soltando tributárias, ó, tanto a artéria coronária como veia cardíaca. Nessa imagem aqui, deixa eu tirar minha webcam. Nessa imagem aqui, vocês observam, né, aqui, ó, o sulco coronário e a artéria coronária esquerda descendo pelo sulco interventricular paraconal. Já quando a gente tem uma vista direita, vou deixar maior para vocês enxergarem melhor, o sulco coronário, e aí vem pelo sulco interventricular subsinuoso, e aí é a artéria coronária direita. Mas só para vocês imaginarem, aqui também é uma vista dorsal, olha, traqueia com os brônquios principais. A gente tem as veias pulmonares, a artéria pulmonar, não é isso? Indo para esse pulmão. A veia cava, olha que legal, né? Veia cava caudal, veia cava cranial, chegando no átrio direito. Vocês têm que imaginar que desse átrio direito, quem está chegando são as veias cavas. Já as veias pulmonares, elas vão entrar no átrio aqui, ó, esquerdo. A tronco pulmonar, que é a artéria pulmonar, ela sai do ventrículo direito. Lembra que a cava sempre está à direita, portanto aqui é o ventrículo direito. E o ventrículo esquerdo vai sair a aorta. Se vocês tiverem muita fé aqui, imaginem a curva da aorta, né? Ela saindo e fazendo essa curva, e aí ela já solta aqui o tronco braquicefálico, é o que nós estamos observando, ó. A curva aqui, ó, ela faz aquele C, ela sai de lá e faz um C, e vai soltando o tronco braquicefálico, a subclave esquerda. Aí vai depender, vai variar de uma espécie para outra, a gente vai estudar isso daqui a pouco, tá? Mas enfim, você tem o arco da aorta aqui. Então tá bem bacana essa imagem. Com relação a essa imagem aqui, que é a vista dorsal também deixa eu aproximar para vocês verem. É uma vista dorsal dos vasos da base. Olha lá quem tá, veia cava. Então, as duas veias cavas. E aí a gente tem justamente mostrando a disposição dos vasos nessa base do coração. E essa curva que tem aqui dessa seta tá dizendo que é um espaço que existe, que o saco pericárdico, ele envolve todo o coração e ele se prende aqui, ó. Então, nessa região aqui, a gente consegue, vamos dizer, ter acesso sem romper o pericárdio. Ele só está mostrando esse espaço aqui que existe lá na base do coração. E agora nós vamos estudar a parte interna desse coração. Pessoal, ósteo em anatomia é a abertura, sempre. Essa imagem é um coração, ele está cortado, ele é de bovino, mas as duas faces é do mesmo coração. Então, essa trabécula septo-marginal é bem essa estrutura fibrosa aqui, ó. Porque ela está vindo
do septo. Lembra que o septo interventricular, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Então, a parede entre os dois ventrículos, veja que, olha o miocárdio aqui, que lindo, né? A parte muscular do coração. Então, é uma parede bem espessa. Então, essas cordas septomarginais, aqui é a margem do coração e aqui a parede interventricular. Então, elas vêm segurando quando esse coração for contrair, ela ajuda a manter na posição. É o sulco coronário. Vocês lembram que ela faz uma volta em todo o espaço que tem ali entre átrio e ventrículo, o sulco interventricular. Se vocês repararem, vocês vão enxergar aqui, olha, a carótida e a veia cardíaca. Tá vendo as duas tubulações? Num corte transversal aí, você enxerga. Vocês têm que imaginar que elas estão fazendo um giro, né, em volta dessa base entre átrio e ventrículo, que é um sulco átrio-ventricular. Então, achei bem interessante essa imagem. Então, é essa região aqui que é o sulco coronário. Beleza, então agora eu vou falar dos ósteos. Ósteos são aberturas. Então, nós temos uma abertura entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que é o ósteo átrio-ventricular. Pessoal, esse ósteo aqui, essa abertura átrio-ventricular, nós temos duas válvulas. Aqui, ó, uma válvula e outra válvula. Cada válvula dessa está presa por cordoalhas tendinhas. Deixa eu colocar outra imagem aqui. Deixa eu deixar aqui a da atividade nesse cantinho aqui. Então, o que vocês estão observando aqui? As cordas tendíneas, olha, presas numa projeção do miocárdio e endocárdio, parece um morro, né? Ela é mais elevada, que é o famoso músculo papilar. Então, essa projeção aqui interna do miocárdio e endocárdio permite que fixar as cordas tendíneas sem rasgar, né, a parede interna desse coração, porque a pressão é muito grande. E aí eles se fixam na borda da válvula. Então, a válvula atrioventricular tem o seu ósteo abertura, né? E essa válvula, ela se abre e se fecha. Então, essa válvula aqui, ela não tá do lado do septo, então ela chama válvula septal. Essa válvula aqui. Deixa eu ver se aqui tem na lista o nome das válvulas. Ah, tá bem aqui em cima, ó. Válvulas e válvulas. Então, a válvula atrioventricular aqui, direita. Cadê a atrioventricular esquerda? Ué, não tem aqui. Acho que eu apaguei sem querer. Engraçado, não tem aqui. Será que tá lá em cima? Eu devo ter apagado sem querer. Mas enfim, a gente tem aí essa cúspide, que cúspide é um outro nome que você pode dar, tá escrito aqui, ó, para válvula, né? Então, a válvula ou cúspide septal. E a outra, né, é a válvula marginal. Desculpa, válvula parietal. Com relação, por isso que a gente
também vê, falando da válvula atrioventricular esquerda, como bicúspide, porque são duas válvulas. Com relação à atrioventricular direita, aí infelizmente não dá para ver muito bem. Deixa eu tirar o webcam para vocês visualizarem melhor. Aqui, ó, é ventrículo direito. Ventrículo direito. Então tem só uma cúspide aqui. Não tá muito bonita, né? Mas você percebe a corda tendínea, olha, são 3 cordas tendíneas, dá para ver claramente aqui, prendendo numa parte aqui que o músculo papilar foi cortado, né? Então tá prendendo o músculo papilar. Enfim, essa imagem não tá muito boa para mostrar a atrioventricular direita, mas você tem aqui uma das válvulas. É uma válvula que está na parede aqui, na margem, na parede lateral desse ventrículo. Portanto, né, ela vai ser, tá aqui, ó, atrioventricular direita. Elas são 3 cúspides, uma angular, uma parietal e uma septal. Aqui ela tá bem no ângulo, então ela é angular. Mas a gente teria uma, quando está próxima, que é o septo, seria a cúspide septal, e a outra cúspide seria a parietal. Então, os nomes das cúspides é dados de acordo com a região onde ela está localizada. Outro ósteo que nós temos, está muito bonito nessa imagem, olha, ventrículo esquerdo. Vocês estão vendo, tem uma válvula, uma região aqui, ó, um sulco, parece um escorregador, ó. Esta região aqui, o sangue do ventrículo esquerdo vai escoar para a aorta. Então, a mesma coisa aqui, olha, tá vendo? Ele escorre para cá. Então, a aorta, ela vai estar, ela começa aqui. Se você, então, ou seja, aqui é o ósteo da aorta, da abertura da aorta. Então, nós já vimos, ó, a atrioventricular direita e esquerda. Agora, eu tô mostrando da aorta. Tem a do tronco pulmonar, que não tá muito bom para ver aqui. Tem a entrada das veias pulmonares, que não dá para observar. O da veia cava também, que a gente não observa. E o das artérias coronárias, que também não dá para observar nessa imagem. Mas o que dá pra gente ver que tá muito bonitinho aqui, tá vendo esse espaço? É uma válvula. Essa válvula aqui, ó, é a que tá na aorta. Então, a válvula da aorta, a gente vai chamar elas de semilunares. Deixa eu ver aqui. Aqui tem a do tronco pulmonar. Ai, que coisa, né? Não coloquei a da aorta, mas é a mesma coisa, né? A gente tem válvulas semilunares, direita, esquerda e média. Então, vai depender da posição espacial onde ela estiver. Então, aqui é uma delas. E também, eu quero que vocês imaginem as válvulas, pessoal. Elas funcionam como... até essa imagem que eu acho bacana para mostrar, quando elas estão abertas, olha a corda tendínea no músculo papilar. O sangue, ele vai escorrer. Então, vocês imaginam a minha mão aqui, o átrio, e aqui sendo o ventrículo. Quando o átrio está cheio, o ventrículo está vazio, né? Aí o átrio esvazia o seu conteúdo para o ventrículo. Esse processo a gente chama de diástole. Diástole é a contração do átrio. Então, o átrio contraiu, encheu o ventrículo. Quando o ventrículo contrai, ele vai expulsar o sangue dele para a artéria. Se for o ventrículo esquerdo, vai para a aorta, e se for o ventrículo direito, vai para o tronco pulmonar. Mas enfim, nós temos diástole, sístole, diástole,
sístole. Diástole, contração de átrio, sístole, contração de ventrículo. Quando ocorre a diástole, o sangue que está no átrio, ele vai escorrer e vai entrar no ventrículo. Então, ele está aqui no átrio, as válvulas se abrem, não é? E o sangue escorre tranquilamente aqui para o ventrículo. Quando enche essa câmara, vocês imaginam um turbilhão de sangue aqui dentro, e eles acabam empurrando essas próprias válvulas, que são projeções do endocárdio, né? Tecido conjuntivo também, né? Junto com o endocárdio, formam essas membranas, que são as válvulas, elas pegam e se fecham. Então, imagina a minha mão aqui, ó, são as bicúspides, lá do átrio e ventrículo esquerdo. Então, quando o sangue na diástole está escorrendo do átrio para o ventrículo, elas ficam abertas. Agora, quando enche a câmara ventricular, o turbilhão que está tendo aqui dentro faz com que elas se fechem. Então, elas se encostam e tampa o ósteo atrioventricular. No caso aqui esquerdo que eu tô falando. Se for atrioventricular direito, aí seriam 3 válvulas, certo? Então, as cordas tendíneas é como se fossem meus dedos aqui, ó, estão prendendo o músculo papilar. Então, repetindo, na diástole o sangue sai do átrio, então elas estão relaxadas. E aí, quando enche a câmara ventricular, elas se encostam e fecham, tá? Então, quando o ventrículo contrai, o sangue vai ter uma pressão muito grande aí dentro, mas ele não vai voltar para o átrio, porque está fechado aqui, ó, as válvulas. E as cordas tendíneas estão segurando, porque se não fossem as cordas tendíneas, elas iam fazer assim. Concorda comigo? Eles iam everter. Não ia adiantar nada, né? Então, as cordas tendíneas seguram essas válvulas para elas não fazerem isso dentro do átrio. É muito interessante. Então, eu quero que vocês imaginem esse movimento, né, do sangue aqui fechando, e quando esta parede ventricular contrai, o sangue vaza, ó, ele escorrega aqui nessa tubulação aqui, nesse espaço, e vai para a aorta. Gente, artérias não tem válvula. A gente discutiu isso na aula de introdução, né, ao sistema circulatório. A única exceção é na aorta e no tronco pulmonar, bem aqui no início, quando está saindo do coração. E a ideia dessas válvulas semilunares, né, que são 3, a gente pode chamar ela de cúspides, né? Então, essas 3 válvulas têm a mesma função que as válvulas aqui atrioventriculares, que aquelas que tem nas veias, porque a veia tem para todo lado, né? Para reter o sangue. E a ideia é que quando essas válvulas aqui se fecham, aqui tem uma que está toda dobrada, aqui tem uma que foi cortada, essa aqui tá uma gracinha, porque elas são 3, né? Vocês têm que imaginar, essa estaria aqui, aqui é a segunda e aqui é a terceira, que foi cortada, tá certo? Então, essas válvulas, elas seguram o sangue dentro da artéria e não deixam ela escorrer de volta para o ventrículo, porque o ventrículo vai ficar um período vazio, que é quando é a diástole. A diástole é quando o sangue que está aqui no átrio escorre para o ventrículo. Então, nesse momento que o ventrículo contraiu na sístole e jogou o sangue para a artéria, ele vai ficar um intervalo sem sangue aqui dentro. Se não fosse as válvulas, ele ia escorrer de volta para cá. Então, elas seguram o sangue aqui nessa parte inicial. Vocês imaginam a pressão que não é aqui dentro, né? E aqui próximo a essas cúspides, a gente vai ter a abertura. Essa abertura vai... aqui tem uma abertura onde vai passar, só que essa abertura está muito grande. Tem que pegar a peça para observar as fotos, às vezes enganam a gente.
nós temos uma abertura para as coronárias. Então, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Elas saem aqui da aorta próximo à cúspide. E vai irrigar o coração. Beleza, então outra informação importante desse slide, que é falando do osso cardíaco, que ele existe em ruminantes, é um anel fibroso, nessa região aqui da aorta. Eu não tenho uma peça para mostrar para vocês esse osso cardíaco aí. Tá. Sobre o complexo estimulante do coração, vocês vão ver na fisiologia, que é o nódo sinoatrial, que está localizado no sulco terminal, né, próximo do ósseo da veia cava cranial. Então, próxima à entrada ali da veia cava cranial já tem esse nódo sinoatrial, é um emaranhado, né, de axônios que estão ali, de neurônios, eles estão localizados nessa região e eles funcionam como um marca-passo. Então, eles vão dar o ritmo para a batida desse coração e ele transfere a informação para o nódo atrioventricular, que está na parede septal. Lembra que septo é o que divide o ventrículo direito e esquerdo, né? Na parede septal do átrio direito. Então, a gente também tem um septo interatrial. Então, ele está ali no septo entre os átrios, voltado para o átrio direito. Veja que ele está próximo da veia cava, não é isso? Próximo do nódo sinoatrial. E ele está próximo à abertura do seio coronário, tá? Então, isso tudo, vocês têm que imaginar que aqui é átrio e ventrículo esquerdo. Eles estão falando do átrio e ventrículo direito. Então, esses nódos vão estar por aqui, né? Lembra que eu falei que a gente vai ter aqui a saída da coronária? Então, o nódo atrioventricular vai estar por aqui, localizado próximo na coronária. E desse nódo atrioventricular, ele manda aqui para as fibras de Purkinje, que vai se ramificando e mandando a informação da contração para todo o músculo cardíaco. Um arranjo bem interessante. Interessante e eficaz, né? Porque bate 24 horas por dia, uma loucura. Essa aqui é só uma para vocês fixarem, né, a localização dentro do tórax. Então, aqui é o externo de um ovino, o diafragma vai estar aqui, ventrículo direito. Isso aqui é uma vista lateral direito, o coração está, né, foi puxado, foi tracionado. Então, a gente observa que o ventrículo direito, ele está no antímero direito, mas também no antímero esquerdo. Vocês conseguem observar isso? Olha aqui o sulco subsinuoso, né? Sulco subsinuoso aqui, e do outro antímero a gente vai ter o paraconal. Aqui tem uma partezinha do paraconal, não dá para ver ele completo. E aqui em cima o sulco coronário. Ó, a ponta aqui, ó, do ventrículo esquerdo. Dá para vocês observarem a câmara, né? Câmara ventricular direita e a câmara ventricular esquerda, tá? Tá bem interessante essa peça. Agora vamos abrir esse coração desse cadáver. Olha lá, que graça, né? O ventrículo direito e aqui o ventrículo esquerdo. Olha a diferença, né, dos espaços da câmara direita com a câmara esquerda. Também observem aqui, ó, as cordas tendíneas se prendendo no músculo papilar. Olha as trabéculas septomarginais. Aqui também músculo papilar, corda tendínea. Tá interessante. Essa imagem eu acho ela bem interessante, mostrando
o cone do ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, né? Todo apertadinho, assim, encaixando aqui no cone do ventrículo esquerdo. Se você reparar, o ventrículo direito, ele abraça, né, o ventrículo esquerdo. Também é para exercício de fixação do aprendizado, para vocês fazerem depois. Aqui a gente tem um corte dos vasos da base, então nós cortamos os vasos e vocês estão vendo os átrios também foram cortados. Então vocês estão vendo aqui o átrio direito com as suas 3 cúspides e o átrio esquerdo com as suas 2 cúspides. E aqui, tronco pulmonar com as 3 cúspides e o tronco aórtico também com as suas 3 cúspides. Nós temos aqui a veia umbilical, o sangue chega oxigenado, vai para o fígado, porque a circulação no feto é invertida, né? Quando ele chega oxigenado dentro do fígado, os hepatócitos vão, claro, aproveitar os nutrientes, né, que essa veia umbilical traz da mãe e começa a fazer todos os seus processos metabólicos, e também tem a função de produção de bile, né, mas enfim, ele está trabalhando, utilizando essa matéria-prima, juntamente com o que veio da veia porta-hepática também. Então, esses nutrientes têm essas 2 portas de entrada, tanto pela veia porta-hepática como pela veia umbilical, são processadas no fígado. E as veias hepáticas drenam o órgão, normal. Então, as veias hepáticas estão drenando e vai jogar o conteúdo na veia cava caudal. Como o sangue que veio aqui da placenta é muito rico em oxigênio e nutrientes, é necessário que ele chegue logo no corpo desse animal. Porque vocês imaginam que no processo de organogênese, que é a formação desses órgãos aí no corpo desse feto, tá bombando, né, gente? A necessidade das células por nutrientes, elas estão se multiplicando loucamente, se organizando, tem que chegar rápido para garantir que o fígado não vai ficar com tudo e armazenar tudo, né? Que o fígado é guloso, a ideia dele é guardar. Então, tem um desvio, que é o ducto venoso. Então, ele desvia parte desse sangue que veio da veia umbilical, vai para as veias hepáticas e já corre para a veia cava caudal. Quando ele chega no átrio direito, aqui do coração, pela veia cava caudal, a tendência é ir para o ventrículo direito e do ventrículo direito ir para o pulmão. Como isso não interessa muito para o feto, porque ele nunca respirou na vida dele, não tem necessidade de chegar sangue nesse volume para o pulmão, além de demorar mais ainda, porque o circuito, né, vai para a pequena circulação, ou seja, circulação pulmonar, para depois voltar para o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo para ir para a aorta. Então ia demorar demais todo esse percurso. Para evitar isso, existe um outro desvio de sangue, que é o forame oval, e do forame oval, boa parte desse sangue que chegou no átrio direito, ele vai para o átrio esquerdo. E aí, beleza, né, gente? Já tá no ventrículo esquerdo, a aorta partiu pro abraço. Ele vai chegar no corpo desse animal, vai para a cabeça, vai para o cérebro, vai para todo o corpo desse animal, e é isso mesmo o objetivo. Mas existe um outro desvio de sangue que contribui mais ainda para esse fluxo, que lembra o sangue que vazou para o ventrículo direito? Uma parte vaza para o ventrículo direito, não vai tudo para o átrio esquerdo pelo forame oval, né? Então essa parte que foi para o ventrículo direito, que a tendência é para o pulmão, existe um outro desvio, que é o ducto arterial, ou ducto arterioso. Nesse desvio, nada mais do que uma tubulação que conecta a aorta com o tronco pulmonar.
Então, o sangue que está no tronco pulmonar vaza para a aorta. 90% do sangue ali que está dentro da artéria, né, do tronco pulmonar, ela vaza para a aorta. E só 10% segue seu trajeto. Porque o pulmão, né, gente, ele precisa também de nutrientes, né? Apesar dele nunca ter respirado na vida dele, mas é um órgão que está sendo formado, então é necessário que vá nutrientes para ele. Então é esse o processo. Quando distribui esse sangue para todo o corpo, ele retorna para a mãe via artérias umbilicais, né, pelo cordão umbilical, volta para a placenta. Nesse slide aqui a gente estuda as ramificações do arco aórtico, como que é em cada espécie. Então, desse arco aórtico, nós temos aqui, ele sai um ramo, que é a braquiocefálica. Então, tem uma diferença entre as espécies aí, que é referente a essa se sai as subclávias, as duas subclávias do tronco braquiocefálico, como é no caso aqui do equino e bovino, ou se a subclave esquerda sai do arco aórtico. Ó, sai o tronco braquiocefálico e a subclave esquerda do arco aórtico. Isso aqui acontece em carnívoros e suíno. Mas se a gente pegar aqui o cão, ó, arco aórtico, olha a subclave esquerda e olha o tronco braquiocefálico. Aí do tronco braquiocefálico vai sair a subclávia direita. E o que vai para o pescoço, que são as carótidas. No suíno também é a mesma coisa, ó. A subclave esquerda sai do arco aórtico e a subclave direita do tronco braquiocefálico. A diferença do suíno com o cão é que as carótidas saem de um tronco comum. Então, nós chamamos de tronco, só esse pedacinho aqui, ó, tronco bicarotídico. Deixa eu tirar o webcam. Então, o tronco bicarotídico, ele ocorre no suíno, nos equinos e no bovino, tá? Então, essa é uma diferença entre as espécies. Esse é um exercício para vocês fazerem também em casa. Com relação à angiologia, quando a gente vê aqui a parte de ventral, de pescoço, a gente precisa imaginar como que é sair do tórax, essas artérias. Então, a gente já discutiu naquele slide lá anterior, esse arranjo do tronco braquiocefálico. Então, aqui no cavalo, o tronco braquiocefálico sai do arco aórtico. Deixa eu pegar aquela seta daqui desse slide, pôr ela aqui para facilitar. Então, a gente tem aqui, saindo do arco da aorta, a gente tem o tronco braquiocefálico. Pessoal, desse tronco braquiocefálico vai sair duas subclávias, a direita e a esquerda. Deixa eu colocar assim minha mão. Então, vai sair duas subclávias, direita e esquerda, e vai sair duas carótidas. As duas carótidas, elas saem por um tronco comum, que chama tronco bicarotídeo. Beleza, então, quando a subclávia, tanto a direita como a esquerda, atravessa o tórax e vai para a região entre tórax e braço, nós chamamos isso de ombro, chamamos de axila, região axilar. Então, ela muda o nome, tá? Ela vai se transformar na artéria axilar. Vocês têm que imaginar isso espacialmente, porque é o mesmo tubo, o calibre é o mesmo, mas o nome é dado devido à posição que esse tubo está correndo. Então, a subclávia simplesmente saiu de tórax, quando faz aquela curva ali na primeira costela, e se o animal tiver clavícula, vai ser na clavícula, e sai,
ele já encaminha, ele já se direciona para a região axilar, porque o objetivo dessa artéria é chegar no braço. Então, chegou na axila, naquele espaço cheio de gordura, cheio de veia e nervo. Imagina o plexo nervoso tem ali nesse espaço. E aí ele vai depois perfurar o braço e entra no braço, se transformando em artéria braquial. Viu que não tem nenhum segredo. A Nômina já deu os nomes pela região para facilitar nosso estudo, não é isso? Então, nós temos aqui a subclave, depois ela se transforma em axilar e depois em braquial. Sai um outro ramo aqui também, olha a torácica interna, que linda. Torácica interna, depois ela vai continuar como epigástrica cranial. Ali na parte cranial de abdômen e vai se anastomosar, ela se junta com a epigástrica caudal, que vem na parede ventral de abdômen, nível caudal, vem da região de pelve, né, e região de abdômen, como a epigástrica caudal. Beleza. A carótida, tá aqui, ela vai para a região de cabeça. Quando ela chega na cabeça, essa imagem aqui tá legal para mostrar. Ela tem essa divisão aqui, ó, artéria carótida comum. Ela vai soltar o ramo que vai para maxila e ela solta aqui uma que vai para a língua e para a face. A gente chama ela de linguofacial. Então, a linguofacial, a parte lingual vai para a parte interna dessa mandíbula, ou seja, onde está a língua, né, pessoal? Vai para a cavidade oral ali. Tanto é que até representou aqui com tracejadinhos, né, para dizer que está atrás ali, né, da nossa vista aqui da mandíbula. E a parte facial, né, ele vem para essa região aqui de nariz, vai para a região frontal, vem para essa região aqui dos lábios, região mentoniana, tá? Então a artéria facial ela vai irrigar toda essa parte externa mesmo aqui dessa cabeça. Aqui só tá o esquema dos principais vasos, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes em outros vasos sanguíneos, só o que a gente tá... Só para vocês terem uma noção geral do desenho no corpo dos animais. E aí, dependendo da especialização que vocês vão ter, né, de que cirurgias vocês vão desenvolver, aí vocês precisam ter um estudo aprofundado daquela região. Então, o foco aqui da disciplina é vocês terem uma noção geral do desenho do corpo dos animais. Falando em artérias, logo já vem, né, aqui as veias. As veias são mais superficiais. E essa imagem desse cão, ela é interessante para vocês entenderem em 3D como que se organizam as veias nessa região de axila, na região de ombro e aqui na região de pescoço. O que eu acho bacana dessa peça, ela foi injetada com látex azul. Então fica mais visível para a gente observar aqui a veia jugular externa. Olha, aqui é a região da cabeça e que pescoço. Olha que lindo que tá nessa peça. Quando essa veia jugular vem trazendo o sangue da cabeça, eu quero que vocês imaginem aquele mesmo arranjo que tinha lá nas artérias. Então, a gente tem veia linguofacial, veia mandibular, mesma história, né? Drenando essa cabeça, joga aqui no jugular. Chegando aqui, ela vai receber contribuição da omobraquial. Então, a omobraquial, ela dá uma volta na região do ombro, né? Vem de omoplata, que antigamente chamava
a escápula, né? Essa região de ombro, então, por isso que fica ombobraquial. Então, ela dá uma volta aqui na região de ombro. Para vocês entenderem o que eu tô falando, vamos analisar essa imagem aqui do guia de secação do cão, que tá bem bonitinho. Olha, uma vista cranial do tórax e dos membros torácicos do cão. Então, essa região aqui, só que é uma vista cranial. Vocês estão vendo os dois membros torácicos. Olha que legal, escápula, húmero e aqui radiúna, ou seja, ombro, braço e antebraço. Portanto, esse espaço aqui do braço com o tronco é a região de axila. Agora veja como que fecha o desenho. Aqui eu não falei que é escápula, que é a região do ombro. Olha a veia aqui, ó, ombobraquial. Tá vendo? Ela vai coletando sangue, dá uma volta aqui na região do ombro e desemboca aqui na jugular. Bem bonitinho aqui, né? Então, se vocês forem fazer algum procedimento nessa região aqui, entre a articulação escápulo-humeral, vocês têm que tomar cuidado com esse vaso, a ombobraquial. Beleza. A gente tem também uma veia que chama axilobraquial. A veia axilobraquial, ela tá saindo da região de axila e está indo para a região de braço, tá vendo? E então é também uma veia bastante calibrosa. Vamos ver aqui, ó, nessa outra vista aqui, ó, veia axilobraquial. Então tá na região axilar e está indo para o braço. Aqui nós vamos enxergar ela, axilobraquial, ó, ela tá perfurando aqui, ó, a região de axila para ir para o braço. E paralelamente, a gente tem cranialmente a veia cefálica, que é uma veia importantíssima para nós aqui, para coleta de sangue, a nível de antebraço, enfim, ela é uma veia bem calibrosa. E também a veia axilar. A veia axilar, né, gente, não tem nem o que falar, né? É a mesma história da artéria axilar, né? Então, é uma veia que tá drenando bem. Olha que graça, né? Tá aqui a veia braquial, porque está na região do húmero. Se for mais aqui, ó, aqui já não é antebraço, radiúna, então aqui já é a veia mediana. Então, mediana, braquial, axilar, entrou dentro do tórax aqui, subclávia. Se a gente abrir esse tórax e for olhar, né, continuar o percurso, aí ela vai cair lá no tronco braquicefálico, que vai cair na veia cava cranial. Então tá muito bonito essa imagem. Deixa eu mostrar aqui. Então, esse arranjo é interessante que vocês compreendam, porque se vocês forem fazer uma cirurgia de amputação de membro torácico, né, vocês têm que ter noção desses vasos aqui. Então, repetindo, né, veia mediana, veia braquial, veia axilar, subclávia, tronco braquicefálico, aí ele entra aqui na veia cava, tá? Essa axilobraquial aqui, né, vem, ó, veia cefálica, que a gente coleta muito sangue aqui, ó, nela, ela vai ter que chegar aqui na jugular, tá vendo a veia cefálica? E tem também aqui a axilobraquial, que vem da região axilar e vai parar aqui no braço. Ela segue depois junto com a cefálica, na verdade é que joga para ela também, né? Vamos dizer assim. Esse nome cefálica é porque antigamente eles descobriram que essa veia era ela estava muito relacionada com dores de cabeça nas pessoas, porque primeiro foi descoberto a anômina foi feita anatomia humana, né? E aí, como ela estava muito relacionada com dores de cabeça, se eles
trabalhassem esse vaso aqui sanguíneo, melhorava as dores de cabeça das pessoas. Então, eles deram o nome dela de veia cefálica. O arranjo dessas veias dentro desse tronco. E é interessante ver se vocês conseguem visualizar um coração nesse espaço. Ó, da terceira até o sexto espaço intercostal é onde fica o coração. Vamos contar, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto espaço intercostal. Então, entre o terceiro e o quinto aqui é onde fica o coração. Esse buraco aqui é do coração. Então, se aqui é o coração, quem está saindo aqui caudalmente é a veia cava caudal. Então, a veia cava caudal atravessa pelo forame da veia cava o músculo diafragma, sobe pela área desnuda ali do fígado e alcança o dorso e segue junto com a aorta aqui na cavidade abdominal. Depois ela se ramifica na veia, nas ilíacas, veia ilíaca externa e veia ilíaca interna, e a sacral mediana que vem aqui para a região da cauda. Essa que vai descendo aqui é a veia ilíaca circunflexa, tá? E a 12 aqui, a veia ilíaca externa. Essa veia que está na região ventral é a epigástrica caudal. Aqui a gente já tem a veia epigástrica cranial, que segue depois como veia torácica interna e vai lá para a região bracocefálica, não é do tronco bracocefálico. Então nós temos aqui também na região da axila, olha, a veia axilar, a gente já discutiu ela no outro slide. Nós temos a jugular vindo do pescoço, jugular externa e a jugular interna. As veias que estão aqui entre as vértebras, né, são veias vertebrais. Aqui entre as costelas a gente tem as veias intercostais. A veia ásigos, que está drenando aqui o dorso, ó, e vai chegar aqui na veia cava, entender a organização lá interna desses vasos. E eu quero que vocês imaginem, eu vou deixar ele mais transparente aqui, e vocês compreendam a organização dessa vascularização ali dentro desse animal. Então, eu vou rodar ele aqui. A gente já estudou essa parte, aqui tá a artéria e tá a veia. E eu quero que vocês tenham essa noção, ó, como elas se organizam aí nesse corpo. Tá muito bonito aqui nesse atlas, para vocês compreenderem essa organização desse arranjo. Então vamos ver lá, ó. Artéria carótida, veia jugular externa. Quando chega aqui, artéria facial, aí vai ter a veia facial também. Tronco linguofacial, a occipital, a maxilar. A gente tem aqui, vai para a maxila, e aqui a linguofacial, que vai para a região da face e para a região da língua. Nessa vista cranial, como que organiza os vasos para os membros e saindo lá também do coração. Olha que bacana aqui, ó, veia cefálica, tá vendo que ela segue aqui na região ela vai drenar lá para jugular. Vamos pegar aqui outra veia, veia mediana. Se eu seguir a veia mediana, ela vai dar lá na veia braquial. Se eu seguir a veia braquial, porque tá muito emaranhado, deixa eu tirar as artérias e deixar só veia aqui. Então tá lá, veia mediana,
veia braquial, a veia cava. Vamos ver outra veia aqui, ó, veia cefálica acessória, veia cefálica eu já mostrei para vocês. E aqui caudalmente a colateral ulnar, veia braquial, veia torácica interna, tá? Isso aqui vocês já viram, beleza. Vamos ver agora as artérias. Ó, artéria mediana, artéria braquial, tronco bracocefálico, artéria ulnar colateral, artéria radial colateral, torácica interna. Ela não mostra aqui a epigástrica, né? Continuando aqui, mas vocês imaginem. Com relação aqui à aorta, depois vem artéria ilíaca externa, artéria femoral. Então tem a artéria femoral, ramo, depois a artéria femoral se transforma em artéria safena. Nós temos também aqui a artéria obturadora. Vocês têm que imaginar que essa região da coxa tem uma musculatura muito avantajada, não é? A região de músculos semimembranoso, semitendinoso, o próprio bíceps femoral que fica nessa face lateral da coxa. Então é uma musculatura com volume grande, né, nessa região. Então aqui está a distribuição. A artéria obturadora, ela tem uma função importantíssima aí nessa região caudal aí da coxa. Também a aorta se divide aqui na artéria caudal mediana. E a pudenda, pessoal, ela vai inervar a região de genital externa. Então, é muito importante essa pudenda aqui. O que mais? Aqui vai ter a poplítea, safena. Não tô conseguindo pegar a poplítea aqui. A gente tem que girar ele mais um pouco. Fica na região caudal da... Tem hora que eu não consigo girar ele. Artéria femoral, artéria safena. Aqui, ó. A artéria poplítea fica bem atrás da região do joelho. Enfim, né? É só para vocês terem uma noção da organização desses vasos aí no animal. Tá? Olha, vista lateral direita, deixa eu tirar aqui. Na vista lateral direita, a gente vê muito bem a veia cava caudal e aqui a veia cava cranial. Então, essa face aqui é a face do coração, que a gente chama de atrial, face atrial. Então, nós temos ventrículo direito e caudalmente ventrículo esquerdo. Agora, vamos jogar para a direita aqui. Então, nós vamos ter aqui na face auricular, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Então, o que que nós vemos? Lá atrás a veia cava, porque eu só tô com V. Deixa eu jogar a artéria aqui. Ó, vou jogar só a artéria. Então, nós temos aqui a aorta abdominal, a aorta torácica. Como é cavalo, né, o tronco bracocefálico, desse tronco bracocefálico vão sair as duas subclávias. Não sei se eu vou conseguir pegar elas aqui. Não tô conseguindo, mas, né, vocês lembram, sai daqui o tronco bracocefálico, vai sair as duas subclávias, a esquerda e a direita. Essa circunflexa do úmero também é bem interessante, né? Dá uma volta aqui. Olha lá, artéria braquial. É muito vaso, né? E a hora que eu ponho o mouse, lá, artéria braquial, que ela é ramo da axilar. Não vou conseguir pinçar
exatamente a axilar, porque ela é muito curta, né? Imagina a subclave, então. Que é só essa curvinha saindo do tórax e a subclave. Mas tá interessante, olha lá, carótida, chegando aqui na artéria lingual, artéria facial, massetérica, ó, a língua facial, forçar esse entendimento aqui do desenho da veia cava, né, entrando pelo forame da veia cava, fazendo essa volta aqui na área nua, ou área desnuda do diafragma, para chegar no dorso. Aonde está o hiato aórtico aqui, aí ela já segue dorsalmente com a aorta. Né? Lembra que é retroperitoneal essas duas tubulações. Então, no caso da aorta abdominal, ela vai lançando aqui, ó, a artéria do tronco celíaco, artéria mesentérica cranial, artéria mesentérica caudal. Com relação às veias, a gente viu na aula teórica, as veias, nós temos um desvio do sangue do tubo digestório para o fígado, via sistema porta hepático. Então, o sistema porta hepático ele vai recebendo contribuição da veia mesentérica caudal, que está drenando, ó, intestino reto, cólon descendente, parte transverso. Também recebe contribuição da veia mesentérica cranial, que está drenando o intestino jejum e ilho, o seco, o colo ascendente, colo transverso. Então, a mesentérica cranial também desemboca aqui. Aí vem, né, os ramos das veias que drenam a região cranial dos órgãos aqui da cavidade abdominal, que é o estômago. Então, nós temos gástrica esquerda, veia gástrica esquerda, veia gástrica direita, veia pancreático-duodenal, a própria veia esplênica, né? Então, todas elas estão drenando aqui para a veia porta hepática e chegam aqui no fígado com sangue riquíssimo em nutrientes. Então, os hepatócitos, né, amam a veia porta hepática porque ela traz um monte de glicose aqui, na verdade, um monte de outros nutrientes, e aí ele vai poder metabolizar toda essa e armazenar energia, enfim. As veias hepáticas vão drenando o órgão e jogando esse sangue na veia cava cranial, caudal. Então, o sangue chega na veia cava caudal, atravessa aqui o forame da veia cava e vai chegar lá no átrio direito. E aqui na frente a veia cava cranial. Então, quando a gente tem aqui o vaso, né, da aorta aqui abdominal, eu quero que vocês imaginem que estão saindo vasos tributários dessa tubulação no sentido ventral, laterais, direita e esquerda, e também nos dorsais, direito e esquerdo. Os vasos que saem da aorta e vão dorsalmente, a ideia é irrigar a região dorsolateral desse tronco. Então, vai para essa musculatura epaxial, para essa musculatura da parede dorsal aqui de abdômen. Tá? Mesma coisa acontece lá no tórax. A gente também tem os vasos que saem da aorta indo para o dorso de tórax. A gente chama elas de intervertebrais, tá? Enfim, eu não vou falar delas aqui porque não me interessa. Na disciplina de anatomia 2 a gente está focado em órgãos. Então, o que me interessa? Esses vasos que saem lateralmente da aorta, eles são chamados aqui, ó, artéria suprarrenal, artéria renal, tudo direita e esquerda. Artéria gonadal, direita e esquerda. Se for fêmea, vai ser ovariana, se for macho, vai ser testicular. E aí ela vai se ramificar na ilíaca comum, que vai se dividir em ilíaca externa e ilíaca interna, e na sacral mediana. Beleza. Agora, os ramos que saem ventrais dessa tubulação, aí nós temos, eles são em número ímpar.
artéria do tronco aqui, ó, celíaco, artéria mesentérica cranial e artéria mesentérica caudal. Imaginem que, como eles estão saindo ventralmente, eles estão invadindo a cavidade abdominal. Portanto, eles seguem no ligamento para alcançar o órgão, que seja o estômago, que seja o baço, o pâncreas, os intestinos. Aí ele tem que passar, eles têm que invadir a cavidade por um ligamento. Esses que saem laterais, a suprarrenal, a renal, eles estão atrás do peritônio, então eles são reto-peritoneais, exceto a artéria gonadal, né? A artéria gonadal tem que invadir a cavidade para alcançar esses ovários. Imagina o testículo, né? Ele atravessa, ó, a artéria gonadal veio para entrar no canal inguinal e entrar na bolsa escrotal. Mas a artéria suprarrenal e a artéria renal, elas ficam aqui atrás do peritônio. Dá pra gente ver aqui, olha, nessa imagem ventral do dorso do tronco de um cachorro, a gente vê a aorta e aqui a veia cava. Então, nós temos aqui a veia cava soltando a veia renal, tanto a direita como a esquerda. A artéria também vai soltar, artéria renal direita e esquerda. Aí nós temos aqui as artérias gonadais, direita e esquerda. Aqui já a artéria mesentérica caudal. Lá em cima, no início, nós temos o tronco celíaco, a artéria mesentérica cranial. Então, é só para vocês terem uma noção da ordem como saem esses vasos. Caudalmente, nós temos esse arranjo, tá bem interessante nesse esquema. Ele começa aqui da artéria gonadal, ó. Então, são as duas artérias gonadais. A artéria mesentérica caudal, que ela é ímpar. Existem outros ramos, né, que vai para a musculatura aqui do dorso. E aqui o tronco da ilíaca. Então, nós temos a ilíaca externa, ilíaca interna e sacral mediana. A ilíaca externa, ela vai para a região de membro pélvico. E a ilíaca interna, ela vai irrigar a região de pelve e a região de períneo. E a sacral mediana vai para a região da cauda. Eu acho importante também vocês já entenderem a distribuição desses vasos no mesentério e no mesocolo. Né? Olha que legal, né? Parece um leque. Aqui é o cólon descendente e aqui o cólon reto. É o intestino reto aqui. Aqui já é ânus. Veja a distribuição da artéria mesentérica caudal. Ela vai fazendo uns arcos para distribuir os vasos e irrigar a tubulação de colo descendente e também parte aqui de colo transverso. Quando a gente pega a artéria mesentérica aqui, ó, cranial, ela vai soltando vários ramos de arcos aqui, né? Para jejum e para ilho, também para cólon ascendente, né? O próprio seco aqui e joga aqui para a aorta, tá? Então, essa aqui é a aorta. O tronco celíaco não está esquematizado aqui. É só para vocês compreenderem esse arranjo em leque das artérias mesentéricas, devido à extensão dessa tubulação. Então, o ligamento, né, ele é uma folha e a tubulação é suspensa como se fosse um frangeamento, não é? Quem já fez fuxico sabe como é que é, né? A gente não vem com a linha vale assim o tecido e puxa, e fica todo franzido. Então, a mesma história aqui. Então, o ligamento ele suspende, sustenta, né, as alças de intestino e elas ficam todas dobradinhas, frangeadas, localizadas em pontos estratégicos da cavidade. Então, os vasos eles têm que acompanhar.
E para evitar que eles se torçam, porque imagina, gente, é um perigo uma artéria, uma veia torcer, ou uma própria alça dessas intestinais se torcerem, vai levar a uma isquemia. Isquemia é falta de oxigenação. E é claro, se não está chegando oxigênio, as células vão morrer e isso vai levar a uma necrose. Então a gente não quer nenhuma isquemia aqui. E então o corpo ele se organiza de uma forma fantástica. Esse ligamento ele sustenta em locais estratégicos da cavidade para que não ocorram essas torções. Mas infelizmente em alguns casos isso ocorre e aí precisa de uma intervenção cirúrgica para resolver o problema, senão, né, leva a uma necrose. E vocês vão ver isso depois lá em patologia em cirurgia, na verdade. Essa imagem, né, tá mostrando a aorta abdominal. Não se assustem com esse tanto de nome que eu coloquei nesse slide dos intestinos, porque nós vamos ter aula, eu vou explicar detalhadamente cada região dessa, tá? Cada divisão, então não se assustem, a gente ainda vai ter esse conteúdo de intestino. Mas o que eu quero nessa imagem é que vocês compreendam, isso aqui é de um feto de bovino, o arranjo da aorta. E aqui, ó, o ramo, o primeiro grande ramo que a aorta lança é o tronco celíaco. Ela lança um ramo antes aqui, que é a frênica, para ir para o diafragma. Ela lança os ramos que vão para o dorso da cavidade, na verdade. Mas o que me interessa aqui, esse vaso calibroso que vai para a cavidade aqui, é o tronco celíaco, que se divide em 3. Quais são os 3 ramos? O que vai para o fígado, artéria hepática, o que vai para o baço, a artéria esplênica, e o que vai para o estômago, que é a gástrica esquerda. Então, esse tronco vai se dividir em 3. Olha a proximidade da artéria mesentérica cranial do tronco celíaco. Aqui, ó, eu deixei de propósito o ligamento aqui para eu não perder a relação topográfica da glândula adrenal, né? E aqui o rim. O rim ainda está com peritônio. Eu só abri o peritônio nesta parte, que é para vocês enxergarem. Essa parte aqui é justamente a raiz do mesentério, né? Então eu não poderia abrir muito, senão eu ia soltar todo esse ligamento. E o que me interessa aqui é vocês compreenderem a disposição. Como eu injetei látex, ele ficou com esse aspecto rosado, fica mais fácil da gente enxergar a vascularização, né? Então, vocês conseguem compreender a proximidade da artéria mesentérica cranial da caudal. Quando a gente manipula a peça, você vê um outro vaso bem pequenininho saindo aqui para a glândula adrenal, a artéria adrenal, tá? E a seguir, não dá para visualizar na imagem, mas vem a artéria, as duas renais, direita e esquerda. Ok. Aqui no maior aumento da mesma região, né? E a gente puxando o mesentério, você vê aqui o tronco celíaco se dividindo. Essa parte essa artéria que desce aqui, ela está indo para o fígado, então a artéria hepática. Essa aqui está vindo aqui para a curvatura, está vindo, passando no omaso, vai para a bomasa, a curvatura maior aqui, é a gástrica esquerda. E a esplênica não dá para ver, né? Para enxergar, eu precisaria mostrar o baço e nessa imagem não é possível. Pessoal, observe, eu gosto demais dessa imagem, acho ela bem didática. E o que nós temos, deixa eu pegar a seta lá de novo. O que nós temos aqui é a organização da irrigação na região cranial do abdômen. Não dá para eu mostrar numa imagem só todos esses vasos.
Por isso que eu gosto do esquema, né? Vocês têm que imaginar isso em 3 dimensões. Então, lembra que eu mostrei a imagem do tronco celíaco e aí ele divide em 3. O fígado, vocês lembram que ele fica mais à direita e o estômago e o baço mais à esquerda? Então, vocês têm que imaginar que sai o tronco e esses vasos eles vão se organizando para irradiar, né, essas tubulações nessa região cranial do abdômen. E são muitos órgãos. Olha, o que nós temos lá, que o tronco celíaco é responsável por irrigar? Estômago, o pâncreas, duodeno, fígado, com a sua vesícula biliar, o baço. Olha para vocês verem que loucura. Ela tem que dar conta de todos esses órgãos. Então, para isso, o que ela fez? Ela pensou, como é uma região ampla e que tem muita movimentação, que esses órgãos estão se mexendo demais, ela resolveu conectar um vaso com o outro. A gente chama isso de anastomose. Então, são ligações. E foi muito inteligente esse arranjo. Que observem, o tronco celíaco em si, que é esse número 1 saindo da aorta, ele é curto. Mas aí ele lança o seu ramo que vai para o baço, então a artéria esplênica. O seu ramo que vai para o estômago, que é a gástrica esquerda. Olha o nome. Esquerda, gástrica, estômago esquerda, só vai para a esquerda. Agora, por que isso? Porque ela se une com a gástrica direita. Essa anastomose que ocorre aqui na curvatura menor. Lembra que aqui é o aumento menor, gente. Vocês têm que estar sempre sintonizando com isso. Lembra que o aumento menor nada mais é do que os ligamentos do antigo mesogastro. Não existe mais, agora se chama aumento menor, quando nasce, né, no adulto aqui. E que são, né, os ligamentos do fígado com o estômago, hepatogástrico, e do fígado com duodeno, hepatoduodenal. Então, nessa região do aumento menor aqui, é onde está correndo as gástricas, tanto a gástrica esquerda, que é ramo do tronco celíaco, como a gástrica direita, que é ramo da artéria hepática. Olha que loucura, né? Muito interessante. Então, o número 3 é a artéria hepática, vai para o fígado, entra no fígado e tal, e ela se ramifica na gástrica direita e também aqui, ó, na que vai para o duodeno e para o pâncreas, porque o pâncreas é uma glândula que ela tem uma relação muito próxima com o duodeno, porque vai lançar a secreção aqui para dentro do duodeno. Então, ela ocupa muito aquela região do mesoduodeno. Ela está aqui perto da curvatura menor do estômago, nesses ligamentos do aumento menor. Então, o pâncreas ele se joga aqui nessa região. Então, a artéria que vai irrigar o pâncreas é a pancreático-duodenal. Não só ela. Todos esses vasos aqui acabam contribuindo um para o outro órgão, depende da sua proximidade. Mas, enfim, a pancreático-duodenal é ramo da hepática. E a hepática ainda lança outro ramo, que é essa número 8. A número 8, o nome dela é comprido, mas não tem nenhum segredo. Ó, nós vamos estudar ele agora. Ela chama gastroepiploica. Por quê? Gastro de estômago e o epíplon, até escrevi aqui de curiosidade para vocês. O Hipócrates chamava o aumento maior de epíplon. E aí, por quê? Epi significa sobre, em cima, e plein, do grego, significa flutuar. Lembra que o aumento maior parece um avental? Então ele fala, ó, é uma membrana que está solta sobre os intestinos como um avental. Então essa ideia de flutuar. Já tinha outros cientistas que traduziam como ninho, parecia que estava aninhado. Sabe aquela camada de gordura? Pareciam ninhos. Mas enfim,
A ideia é que, como Hipócrates chamou de epíplon, ficou aqui como gastroepiploica. No caso aqui, direita. Lembra que o duodeno fica à direita e o baço fica à esquerda. Então, o baço, ele lança um ramo aqui que chama gastroepiploica esquerda, porque ele está à esquerda. O que interessa para nós? Todos esses nomes, você fala assim, ai, que saco, esse tanto de nome. A importância é, na hora da cirurgia, nós realizamos muita cirurgia de emergência de retirada de baço. A esplenectomia, né? Tomos de corte. Então, quando você vai fazer uma esplenectomia, você tem que suturar esses vasos e depois fazer a incisão. Você vai ter que cortar para retirar o órgão. Para isso, você tem que dissecar essa região. Então, eu estou mostrando aqui as artérias esplênicas, mas paralelamente nós temos as veias esplênicas, certo, pessoal? Então, é muito interessante todo esse arranjo aqui na cavidade abdominal. Eu trouxe essa dissecação, é lá da UFMG, achei muito bacana, é de uma cachorra, não um cachorro. Então eu até coloquei aqui, né, numa vista ventral, a gente está vendo a região da pelve aqui, justamente quando divide nas ilíacas. Então a gente tem tanto a veia tingida de azul, aqui com látex azul, como a artéria, que tá aqui meio rosada, né? Então, a veia ilíaca comum divide na veia ilíaca externa, que vai para a coxa, ela entrando aqui na região inguinal, ela perfura essa região e vai para o membro pélvico, na região ali de coxa, na proximidade ali de fêmur, não é isso? E as veias ilíacas internas, elas já ficam aqui na região da pelve. Mesma coisa com a aorta aqui, soltando as artérias aqui ilíacas. Ao centro, a gente tem a veia sacral mediana. Eu já mostrei lá no Atlas, né, essa organização aqui das artérias. Então, eu deixei aqui o esquema para vocês irem imaginando como fica no corpo do animal, com todo o arranjo, vamos dizer assim, deixa eu voltar aqui a minha cara aqui, para vocês entenderem como é com o músculo, a pele, né? A gente vai pegar muito osso como referência, e assim vocês poderem trabalhar com esse animal.